Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o Espírito Santo nos ilumine, venha em nosso auxílio a Virgem Maria, o anjo da guarda e o nosso querido padroeiro São Boaventura. Amadas alunos e alunos do ISB, do curso de Antropologia, hoje nós vamos tratar sobre o tema Imagem e Semelhança de Deus nos padres da Igreja, sobretudo nos gregos, no esquema de Ladário. Vocês terão no guia de estudo 2 artigos, para procurar, que já está disponível no Moodle, um artigo, e o livro do próprio Ladária. Qual é o ponto de partida? O ponto de partida é essa reflexão que nós já temos feito, que voltará a seguir nas primeiras aulas e também na aula passada sobre o tema em Ladária, seja por meio da revelação do Novo Testamento, seja pelos padres da Igreja, até São Tomás. Toda essa reflexão é uma reinterpretação cristológica do homem como imagem de Deus, seguindo o esquema, lembrem-se, que nós já temos usado nas aulas, que é o esquema de Ladária. Qual é os pressupostos? Primeiro, o homem, apesar de ser imagem de Deus, não deixa de ser criatura, e essa condição revela que o homem é dependente de Deus, não é alienação ou escravidão, porque Deus estabelece com o homem uma relação dialógica. Nunca se esqueçam disso. A narrativa bíblica, a imagem e semelhança, remete, pois, então, a quê? Deixa eu ler aqui. Ao que chamamos de modelo, ou seja, o ser humano foi criado para ser modelo de Deus, ser modelo do Criador. É uma vocação e expressão da constituição original do ser humano. O ser humano, portanto, é uma criatura peculiar dentro do plano divino da criação, pois ele não é algo, é algo mais. É algo a mais criado no curso dos 6 dias. Não é algo mais, mas dá sentido à criação inteira. Assim, pois, segundo Ladária, o homem torna-se uma criatura particular, criado à imagem e semelhança de Deus. Então, esses são os pressupostos para entender aonde queremos ir, vendo os padres da Igreja que corroboram essas informações preliminares do nosso teólogo. Tá bom? Então era esse primeiro ponto. Padres da Igreja. Clemente de Roma, por seu exemplo, segundo Ladária, apresenta uma visão unitária do homem que integra sua relação com Deus. Vê-se uma ligação de Gênesis 1:26 com 2:7, pois esse mesmo Deus que cria o homem à sua imagem e semelhança é aquele que modela o homem do barro, dando-lhe o sopro da vida. A unidade, corpo e alma, começa aqui onde Deus cria o modelo de homem, dando a vida à ânima. Já Inácio de Antioquia, contudo, tem como objeto de reflexão o binômio carne-espírito, o homem composto de corpo e alma. Isso define a constituição do homem em seu aspecto moral, pois Paulo fará alusão a este tema, separando as ações da carne e do espírito. Esse binômio ganha sentido a partir de Jesus Cristo, que sendo homem e Deus, isto é, carne e espírito, tem ações humanas carnais, as quais podem atingir seu ser espiritual quando feitas por ele. Desse modo, encontra-se já aí uma rica alusão ao mistério da encarnação, pois Inácio de Antioquia afirma que o ser humano atinge a sua plenitude em Cristo. Então, meus queridos, estamos vendo que já com Inácio de Antioquia temos
uma síntese avantajada sobre o binômio homem, carne e espírito e a cristologia. Tá bom? Vamos continuar? Não quero vos cansar, quero fazer 2 aulas breves sobre os padres para vocês terem tempo de estudar aqui, ó, e no artigo que eu tiro todas essas informações sistematizadas. As obras de Pseudo-Barnabé, apesar de não apresentarem conclusões sobre o assunto, mostra que no que se refere Gênesis 1:26, façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança, como algo dito pelo Pai ao Filho. Bonito, né? O Pai fala ao Filho, façamos. Depois aí na nota D, nós temos São Justino, né? Que eu gostaria de apresentar com vocês um pouquinho aqui. Só um minutinho, que eu me perdi aqui no Word. Pronto, já. Justino fala do corpo, apesar de não rejeitar que o homem é composto de alma e corpo. O corpo, segundo ele, é que distingue o homem dos animais, pois a alma humana tem capacidade de ver a Deus, e os animais são impedidos dessa visão por causa da constituição do seu corpo. O que Justino abre para nós aqui, apesar de incompleto, é que no próprio corpo do homem há algo muito diverso dos animais. Teófilo de Antioquia pensa que o homem não é mortal nem imortal, mas poderá ser mortal e imortal de acordo com a vivência dos mandamentos divinos, que somente pela obediência o ser humano pode chegar a Deus participando de sua imortalidade, ao passo que a desobediência o arrasta, como arrastou naquele homem, para a morte, falando de Adão. Tá bom? Irineu, em sua teologia muito próxima e fundamentada na de Paulo, São Paulo, fala do homem composto de uma alma e de um corpo, mas sobretudo do corpo. Para ele, o Espírito Santo dado ao ser humano leva-o à perfeição, pois o que Deus quer para ele nada mais é que a perfeição da imagem e semelhança, a qual é atestada no relato da criação, determinando em profundidade o seu verdadeiro ser. Vocês me perdoem, mas eu preciso ler esses autores, né? Então aqui, mas a nota G é, portanto, aqui o fato que eu queria ler com vocês, continuação de Irineu e apresentar Clemente de Roma. Vocês veem que o que eu estou querendo apresentar para vocês é exatamente essa síntese da síntese que Ladária utiliza para nós vermos a síntese teológica, tá bom? Vamos para frente, né? O homem, portanto, atinge a sua própria perfeição somente com a força de Deus, ou seja, com o Espírito Santo. Esse elemento é o que classifica o aspecto da transcendência humana, que, unida à alma e ao corpo, é constituído o ser humano. Irineu segue a ideia apresentada por Clemente Romano, que fora atribuída a Justino, que significa o homem é modelado segundo um caráter cristológico. Para ele, o modelo para a criação do homem é Jesus, pois ele é a perfeita imagem do Pai. Então aqui nós vimos os padres na primeira parte. Então nós partimos do que já tínhamos angariado, alguns pressupostos, e os padres, os padres gregos. Os padres da Igreja, diz assim, na amostra feita pelo teólogo Ladário, desenvolvem sua teologia da criação, apresentando o ser humano a partir de Deus. Em específico, Irineu mostra a criação de Adão, o primeiro homem criado do pó da terra e que prefigura o nascimento de Jesus por meio da Virgem Maria.
Esse nascimento garante que o Salvador participa da humanidade dos que devem ser salvos, assegurando uma solidariedade tamanha que remete a todo o gênero humano. Ok? A figura daquele que há de vir. Para Irineu, a imagem de Deus no homem é algo mais estático, isso é importante, que ligado à constituição do ser humano. Já a semelhança é algo que possui o seu dinamismo, pois indica uma progressiva assimilação de Deus por parte do homem. O homem perdeu essa semelhança, mas ela será restituída por Jesus Cristo, que por sua encarnação revela a imagem do que o homem tinha perdido. Peraí, antes de continuar, eu queria falar com vocês uma coisa sobre imagem e semelhança. Eu, quando, por exemplo, tenho que dar um curso sobre bioética, eu uso o meu esquema pessoal. Eu digo assim: o homem é a imagem de Deus, e nós verificamos quando na sua alma encontramos algumas faculdades, por exemplo, inteligência para conhecer o bem, vontade e liberdade para realizar o bem, capacidade de amar para amar o bem a quem faço, mas também é dotado de religiosidade e moralidade. A semelhança é essa abertura do homem o capacita, por ordem da graça, nós vamos estudar o tema do sobrenatural, a agir de modo sobrenatural e eterno. Então, que essa síntese de Irineu é uma tese já muito clara para nós, tá bom? Então, eu vou continuar, tá bom? Como eu disse, essa aula vai ser mais curta. Lá na conclusão momentânea, eu inventei esse termo porque ainda nós temos mais uma aula dos padres. A teologia de Tertuliano segue a mesma linha de reflexão de Irineu, desenvolvida em relação ao corpo. Tá bom? Vai lá, vai comigo, vem comigo. Pois Deus, ao modelar o homem do barro, como é narrado em Gênesis 2:7, deu-lhe um corpo, que seria a carne infundida nele, uma alma com seu próprio sangue. Acontece uma fusão entre o relato do Gênesis e o pensamento paulino, pois o corpo é algo comum tanto em Adão como em Jesus Cristo, segundo a sua situação do ser humano nesta vida, o que seria um corpo animal que após a ressurreição atingiria o corpo espiritual. Em Clemente de Alexandria, o corpo é o lugar onde a alma habita, e isso vem do fato que ela pode ser tomada por Deus por estar unida à divindade. Ou a alma tende a se libertar do corpo, ou ao contrário, será o corpo que por meio da alma irá se elevar. Assim, a alma é identificada com o sopro divino, que é diferente do dom do Espírito Santo. Sim, como diz o Catecismo, no momento da nossa fecundação, Deus sopra o seu Espírito Divino. Nesse sentido, muito podemos aprofundar sobre o tema. Por exemplo, será que quando nós vemos, por exemplo, que para testar nova medicação se usa animais, será que o organismo de um animal corresponde, em algum caso, ao corpo do homem? Me parece que não. Porque nós, quando adoecemos, nós adoecemos de um modo diferente de um animal. Por isso que já dizia um padre, deixa eu encontrar ele aqui, que o corpo do homem, da relação do homem com o seu corpo, é diferente. Já no corpo nós entendemos o sentido profundo da alma humana.
Aqui é Justino. Vou ler de novo o primeiro D. Justino fala do corpo, apesar de não rejeitar que o homem é composto da alma e corpo. O corpo, segundo ele, é que distingue o homem dos animais, pois a alma humana tem a capacidade de ver a Deus, e os animais são impedidos dessa visão por causa da constituição do seu corpo. Então, meus amadas e amadas, vejam como é profundo o tema do corpo aqui e alma, imagem e semelhança. Existe até um livro que eu li uma vez, O Corpo Fala, quando o corpo do homem não são reações químicas somente. A alma manifesta como fala, como toca, reações mais profundas da alma humana. Por isso que são temas que nós precisamos aprofundar. E por isso eu não quero fazer uma aula muito longa com vocês. Será 2 aulas e eu espero que vocês, além daquele artigo que está em PDF no Moodle, voltem também à Auladária, tá bom? Ali vocês encontrarão mais ou menos, porque eu estou falando muitas coisas desde minha forma de apresentar narrativa, elementos para nosso aprofundamento, tá bom? Agradeço imensamente, espero que vocês aproveitem do tempo. Eu não quero aqui sobrecarregá-los, mas quero que vocês me ajudem. Eu faço sempre esse rascunho do rascunho, pensando que posso ajudar a vocês a ampliar o leque de informações de modo saboroso e não pesante. Que tudo seja para a glória de Deus, o nosso bem e o bem das almas. Paz e bem.